lógica de economia e de sociedade industriais que ainda é muito presente, né? Quando a gente tem declarações como você é pago para fazer e não para pensar, ou como já está indo embora às 8 da noite, não acredito que você vá trabalhar em casa. A gente traz uma lógica de que as pessoas são remuneradas por uma produção numa linha industrial e elas são remuneradas por hora. E nessa época a gente tinha uma desvinculação entre o se divertir, o trabalhar e o de fato estudar, né? Então a gente estudava na escola, trabalhava na empresa e se divertia em vários lugares. Quando a gente começa a reconhecer essa sociedade que ainda é tão fluida, que o melhor nome que a gente dá para ela é sociedade pós-industrial, eu não sei o que é, mas é pós-industrial, é o advento da economia criativa. E o que é isso? É o reconhecimento de que o grande ativo da economia é a criatividade humana. E essa criatividade humana não se processa por horas trabalhadas, porque ela o tempo todo flui. Você tira férias e acaba tendo uma ideia bacana para o trabalho, e você está trabalhando e fala assim, espera lá, deixa eu falar com um amigo, que eu preciso dar uma relaxada, e enquanto você está conversando, você tem a ideia que resolve os seus problemas do trabalho. E essas dimensões do viver, do se divertir e do trabalhar, do morar, do se divertir e trabalhar, acabam sendo muito confluentes. Isso faz com que a criatividade não só individualmente tenha uma outra percepção dentro da economia, da dinâmica social, mas que você também contribua para processos colaborativos de trabalho, porque a economia industrial era muito centralizada, era muito hierárquica, e a economia criativa acaba trabalhando em rede, porque as ideias vão convergindo, as ideias vão se somando, e você acaba fazendo com que esse caldo seja muito maior do que a soma das partes da sopa. Então essa discussão sobre como a economia criativa acaba se apresentando ao mundo é muito interessante, porque a gente começa a perceber o valor de cada um individualmente para a resolução dos problemas da sociedade, para a satisfação pessoal, para questões que antes eram negligenciadas, e como a soma desses vários valores individuais consegue fazer com que efetivamente a gente encontre problemas de solução para problemas macro, estruturais, que antes a gente não conseguia encontrar. Então, economia, assim, tem uma coisa importante a gente definir o que é indústria criativa e o que é economia criativa, até porque as pessoas usam muitas vezes de forma sinônima e não são. Então, o que é uma indústria criativa? Indústria e economia é um setor. A gente diz indústria financeira, é um setor financeiro. Então, as indústrias criativas são aquelas que, de modo geral, e sempre é muita polêmica, trazem mais criatividade embutida. Vivem de criatividade. Sem criatividade, elas não conseguem sobreviver porque elas não têm um suporte padronizado. Por exemplo, moda. Moda é diferente de têxtil e confecções, mas ela agrega valor a um setor que é o de têxtil e confecções. Você sai de um setor criativo, de uma indústria criativa que é a moda, e agrega valor a um setor tradicional que é o têxtil. Essa é a economia criativa, quando você vai agregando valor a vários outros setores que a rigor não seriam considerados criativos. Então você tem vários exemplos como esse, o design, que é transversal a tantas outras cadeias econômicas, que agregam valor à economia como um todo, diferenciando bens e serviços que estão cada vez mais padronizados no mundo. É difícil a gente diferenciar duas receitas de ingredientes de detergentes em pó, o que diferencia de fato a cor, talvez o perfume, o preço, a imagem, é todo intangível que diferencia os dois. Então a gente tem a economia criativa presente das coisas mais simplórias, como o detergente em pó, a moda que agrega valor ao têxtil e confecções, e o que eu acho mais interessante ainda é a invenção de novos modelos de negócios. E como você quebra a estrutura de modelos de negócios tradicionais, que você tinha uma sequência, que você tinha uma hierarquia, que tudo parecia muito matricial e concatenado, e você começa a ter modelos mais difusos, de ideias que se somam, criações colaborativas, você dá um novo empoderamento às pessoas, como por exemplo o site Queremos, no Rio de Janeiro, que faz com que todo um sistema de crowdfunding você consiga levar atrações culturais para uma cidade que de outra forma não acessibiriam, e nenhum modelo de remuneração que faz com que os primeiros que comprem aquela ideia e portanto contribuam para fazê-la vingar, ao final podem inclusive de graça ao show ou ao concerto, porque os outros vieram depois pagam por eles.
Esses modelos alternativos, a transição de uma Nokia, que era uma fabricante de aparelhos celular, para uma fornecedora de serviços, de uma IBM, que deixou muito de ser de mainframe e hardware para ser soluções, de uma GE, que não é mais só há muito tempo de lâmpadas, mas de grandes soluções hospitalares, de energias. Essas transições de modelos vão saindo justamente de uma parte mais hard da economia para uma parte de ideias de criatividade. Isso é profundamente calcado em modelos colaborativos de criação, de encontro de formas de distribuição e de acesso ao fruidor, ao consumidor, a uma demanda que muitas vezes não tinha como entrar em contato com isso. Então, tem vários exemplos de como a gente pode identificar ideias que se convertem em nichos de economia criativa, novos modelos de negócios, questões que olham com óculos diferentes problemas que antes pareciam insolvíveis. Dentro dessa linha de como a gente consegue transformar problemas, tem um exemplo que é clássico, quase, que é o do Tecnobrega, que antes a gente ficava muito atido ao que era a venda de CDs, e assim como o Tecnobrega, outros grupos agora dão os CDs porque eles faturam em cima dos shows, das festas e afins. Então você tem aquela pergunta do por que não sendo aplicada em vários momentos dessa escala, dessa cadeia econômica. Eu acho que o Brasil tem um potencial gigantesco em economia criativa. O brasileiro é de fato criativo, isso não é para autoufanismo, mas talvez por necessidade, né, por necessidade de criar soluções, de mostrar o que não podia ser mostrado, desde os tempos de colonização inclusive, depois da ditadura e afins, de inventar tecnologias sociais, inovações que antes não eram vistas como de relevância econômica e agora o são, que na falta de outro material eu invento o telhado da minha casa de garrafa PET, dá super certo, eu até posso patentear isso e ganho uma fortuna. O brasileiro é muito hábil em fazer isso, inclusive por necessidade, mas entre criatividade e inovação há uma grande distância, e para a gente poder suprir esse gap, a gente precisa inventar condições, criar condições para que as pessoas tenham capacidade de decodificação de conhecimento, de informação em conhecimento, ou seja, educação, tecnologias digitais, fazendo que as pessoas sejam capazes de tomar suas decisões de uma forma mais refletida. Então acho que pelo menos ciência, tecnologia e educação são dois grandes setores nos quais a gente tem que investir, se não por nada, para fazer com que a economia criativa de fato explore seu potencial a full. Que a gente tenha a criatividade sendo convertida em inovação e não simplesmente sendo parando numa boa ideia. Uma ideia bacana, legal, cool, mas que não traz nem aportes econômicos nem satisfação porque não vinha. Eu tive uma primeira esquizofrenia, digamos assim, existencial na minha carreira, porque eu fazia economia à noite, administração pública de dia e tinha que começar a fazer um estágio. Eu entrei muito cedo na universidade, eu tinha 16 anos para 17. E quando eu fazia economia, como eu fazia economia e administração pública, o meu primeiro estágio tinha de ser na área pública. Eu falei, eu quero fazer um estágio diferente. E eu fui cair, depois de uma série de circunstâncias e buscas, na Cinemateca Brasileira. Quando eu chegava à noite na faculdade de economia, os meus colegas faziam, mas tenha vergonha, vai trabalhar com cinema, vai fazer uma coisa séria. E na Cinemateca, os meus colegas diziam, não, mas você é uma pessoa tão simpática, por que você faz economia? Eu falava, nossa, mas tem um lado de humanidade importantíssimo nos dois setores e tem um lado de gestão, de planejamento, de seriedade nos dois setores. Só que isso ainda não parecia ser conciliável, a gente está falando do final da década de 80. E eu trouxe isso ao longo da minha carreira econômica, depois de multinacionais, quando eu geria projetos de inovação globais, morando muito tempo fora. E morando fora eu travei contato com essa pauta de economia criativa que explodiu quando eu morava em Londres e depois quando eu morava em Milão. Então eu resolvi voltar para o Brasil para lidar com esse tema, primeiro porque eu acreditava nele e segundo para resolver minha esquizofrenia e mostrar que as coisas eram conciliáveis. Foi assim que eu desemboquei nisso. Eu sou uma otimista incurável, né? Não tem jeito, eu sou uma otimista. Eu acho que o futuro sempre será melhor do que o presente, mas eu acho que a gente tem que aprender a ser mais responsável com relação a esse futuro que não pertence somente a nós. Eu acho que a gente tem excelentes ideias e eu tenho uma profunda convicção de que a gente vai conseguir transformar esse mundo num futuro cada vez melhor se essas ideias forem postas em contato, se essas ideias gerarem novas ideias em cima de um processo de construção colaborativa
para que a gente possa resolver problemas que têm se mostrado não conjunturais, mas estruturais. Acho que a gente consegue reverter essa lógica de mundo a partir do momento que a gente parar para pensar e agir sobre essas questões de uma forma conjunta.